Em algum momento tu já acordou como uma barata gigante e o primeiro pensamento que te veio na cabeça é: ah, meu Deus, eu vou me atrasar pro trabalho e não vou poder sustentar a minha família, que tá a enorme dívida que meu pai me deixou? Então, a Metamorfose de Kafka é o livro ideal pra ti. No início da vida adulta, é comum nos encontrarmos nesse limbo de incertezas onde as expectativas são vultos que assombram os cantos dos nossos olhos. Quem tu vai ser, como tu vai contribuir para o implacável sucesso da gloriosa raça humana. A gente tem a mania de determinar nosso valor pelo quanto somos úteis para os outros. Quando não podemos agradar, quando não alcançamos as expectativas, quem somos? Qual o nosso valor ali? Oi gente, meu nome é Sofia e esse é o Simba. Semana passada eu li A Metamorfose de Kafka e eu queria compartilhar alguns pensamentos que eu tive sobre o livro. É um livro que eu já devia ter lido antes, eu confesso, mas eu não sei porque eu nunca peguei pra ler, eu simplesmente achei, bom, eu já sei a história, o que de novo tem, mas é aí que eu gostaria de entrar já de início, falando sobre como A Metamorfose é um livro que é muito mais uma experiência do que só uma história, assim, que tu entende. Porque o plot, ele é muito simples, ele é muito fácil de entender. Eu posso te explicar a história inteira em 2 minutos. Mas, pra realmente entender, pra ter experiência literária e compreender 100% a mensagem que o Kafka quis trazer, eu recomendo ler o livro. Ele é curtinho, ele é rápido e ele é triste. Então, eu espero que leiam, muito legal. E já de início eu queria falar sobre um dos pontos principais quando se vai ler A Metamorfose, é entender que não se trata de uma realidade fantástica. Não é um terror fantástico, não é sobre o inseto. Não é sobre o homem que vira um inseto gigante. Ele não vira um inseto gigante. Essa é a questão. É sobre um homem que se torna inútil para a família. A visão tem muito a ver com pessoas que sofrem de doenças crônicas ou que portadoras de alguma deficiência que por algum motivo são incapazes de contribuir para a sociedade e para o sistema da família como elas uma vez contribuíram. Me faz pensar nisso principalmente sobre como o personagem principal, no primeiro terço do livro inteiro, é ele tentando levantar da cama, sabendo já que ele é um inseto e tentando ir pro trabalho mesmo assim. E falhando, porque ele virou uma barata gigante. Bom, não necessariamente uma barata, né? Um besouro, não sabemos. Mas eu imaginei uma barata gigante, então vou dizer uma barata gigante. E eu acho que esse livro é muito triste, porque se tu consegue entender de início que ele não virou, né, realmente uma barata gigante, tu entende o quão absurdo e quão complexo é como a família dele trata ele. É muito triste de pensar que essa é a realidade de muitas pessoas ainda hoje. Como a sociedade ainda trata pessoas como baratas gigantes só porque elas não são capazes de contribuir para a sociedade da maneira como lhes é esperado. Eu acredito que a metamorfose traça essa crítica social muito forte. Considerando isso, eu também vejo coisas que a gente pode levar para nossa vida e para o nosso cotidiano e para nossa realidade que não tem necessariamente a ver com a crítica principal, que é sobre como as pessoas com portadoras de deficiência são tratadas na sociedade e poder tirar dessa crítica outras críticas menores que podem se aplicar à nossa vida. E uma delas se aplica a mim, que é o fato, que é uma coisa que eu me vi no personagem principal muito, que é essa necessidade de agradar o outro. E quando tu não é capaz de ser útil, tu não se sente merecedor de sentar na mesa. E as pessoas não te tratam como merecedora de sentar na mesa. No caso, eu tenho uma família maravilhosa. As pessoas que eu amo são minha rede de apoio e me ajudam a lidar com isso. Mas eu ainda sinto isso um pouco e sentia muito mais antes também, que é essa certa angústia
de não ser o suficiente para os outros, de não conseguir entender que a tua existência por si só, ela já é suficiente. O teu valor não tá no que tu pode dar. É em ti mesmo, ele é intrínseco a ti. E tu tem o direito de existir. E esse livro, ele se torna um pouco terapêutico. Ele se torna terapêutico nesse sentido, que é reconhecer o comportamento do personagem principal como algo que tu faz, como algo da tua vida, que é esse viver pelos outros o tempo inteiro. Reconhecer esses defeitos em nós mesmos e esses hábitos destrutivos é o primeiro passo para melhorar. E novamente lembrando, esse não é o ponto da metamorfose, como eu falei antes, eu acho que ele é muito mais do que isso, ele é uma crítica à sociedade de hoje em dia e como a gente trata as pessoas que não são capazes de contribuir para o sistema que nós temos hoje. Mas existem essas outras pequenas lições no livro que eu acho que são importantes, são relevantes de discutir. Além dessa necessidade de agradar todo mundo, eu também vejo como um tema muito recorrente no livro a solidão. Como o personagem, a gente consegue simpatizar com o personagem principal porque a gente entende o que ele pensa. Nós entendemos as angústias e as boas vontades dele, mas as outras pessoas não entendem ele e nem sequer se esforçam a entender. E esse é outro ponto que eu acho que se aplica a tanta gente. Eu acho que a solidão que foi pintada no livro, ela é tão humana que chega a doer. Eu literalmente chorei lendo esse livro, e eu não sou de chorar tanto assim lendo, eu sou de chorar pra qualquer coisa. Mas, geralmente, livro eu não choro, mas eu chorei. É muito curioso esse cenário, onde nem as tuas boas ações conseguem ser compreendidas. E essa dificuldade de tradução, essa dificuldade de se fazer entender, ela é muito solitária. E ela é muito, muito humana. A própria língua, ela é uma coisa muito limitante, no sentido de que a gente nunca vai conseguir expressar tudo que passa dentro da gente para outra pessoa. E o Kafka, ele traz tudo isso ali na mesa. Ele mostra como, no fundo, nós nunca vamos entender um ao outro 100%. E percebendo isso, eu acho que a gente também consegue ter uma certa liberdade. É de certa forma libertador entender que ninguém vai te compreender 100%. Porque não existe só a solidão ali dentro, mas compreender que da mesma forma que tu não consegue se fazer entender, o outro também não consegue se fazer entender. Nós estamos juntos nessa solidão. E talvez assim a gente consiga encarar ela de uma maneira um pouco mais positiva. E entender que cada um é um universo dentro de si mesmo. Muitas vezes cada um se sente a barata gigante incomodando no meio da sala. E entender que nós não estamos sozinhos nas nossas solidões. Uau! Muito eloquente. Essas são duas coisas que eu queria falar sobre o livro, que com certeza são temas minoritários dentro da crítica muito mais complexa que é a metamorfose. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de pegar pequenas lições de obras literárias ou cinematográficas e aplicar pra minha vida ou pro jeito que eu vejo o mundo. Eu sinto que tem muita coisa que a gente consegue extrair da arte, porque a arte não deixa, a arte no fundo do fundo é a expressão humana, e eu sou completamente humana. Mas voltando ao tópico, a questão principal do livro, que é a solidão dessas pessoas que não conseguem, não é que não conseguem viver em sociedade, mas que a sociedade não está adaptada para elas, não considera a existência delas como importante, e por isso elas se sentem sozinhas no mundo, elas se sentem como a barata na casa. Voltando a essa questão, acho que esse livro ele é muito relevante para as discussões que a gente deve ter em sociedades. Por mais que eu acredito que nós tenhamos avançado muito em questões sociais e de equidade, ainda é muito fácil segregar as pessoas da sociedade. Tu ouve histórias de pessoas que lidam com depressão profunda ou que portam alguma deficiência física que impedem elas de viverem uma vida independente na sociedade,
Tu escuta histórias e elas geralmente falam muito sobre como é muito solitário. Além dessas questões menores que eu falei, sobre aprender a viver por ti, não pelos outros, a entender que estamos juntos no meio da solidão, entender também que nós precisamos parar de ver as baratas gigantes. Acho que é um tipo de solidão muito doloroso. Essa em que a sociedade te varre da casa. Mas é isso. Esses foram alguns dos pensamentos que eu tive lendo A Metamorfose. E eu sei que ficou um pouco bagunçado o que eu tava falando, não tem uma linha contínua. Porque, bom, eu fiz sem roteiro nenhum. Eu só literalmente falei o que tava dando na minha cabeça naquele momento. Mas eu acho que é isso que é mais legal sobre análise literária. E eu não sou nenhuma especialista nisso, absolutamente de maneira nenhuma. Eu faço direito, não letras, mas ainda assim eu amo livros e eu amo falar sobre livros. Então é isso. Quem sabe eu fale mais sobre outros livros. E um beijo do Simba. Ai, tadinho, eu cortei ele. Tchau, tchau!